Será que o sucesso é fruto só do nosso esforço? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Fala pessoal, meu nome é Fernanda. Nesse vídeo a gente comenta um pouco sobre livros, sobre o mundo jurídico, sobre concurso público, mas hoje eu vou trazer para vocês alguns ensinamentos desse livro aqui. Esse livro foi uma leitura que eu fiz há um tempo, eu já citei ele em outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. E esse vídeo ele trata, esse livro e esse vídeo também, né, que eu estou gravando agora, vai tratar sobre este livro. E esse livro ele trata sobre questões aleatórias que fazem com que nós tenhamos sucesso. E ele vai desvendar um pouco sobre como a influência do tempo, da cultura, dos nossos familiares, das coisas que nós temos acesso e oportunidade, fazem com que nós alcancemos coisas diferentes, com que nós cheguemos a locais diferentes. E aí ele vai trazer um pouco da ideia de que o sucesso, ele é sim fruto do mérito, do esforço, mas não é só fruto do mérito e do esforço, que existem outras variáveis que precisam estar alinhadas para que o sucesso ele aconteça, para que uma pessoa seja bem-sucedida. E ele começa, já que no início eu marquei algumas coisas aqui para tratar com vocês, mas ele começa já no início falando assim, que há algo profundamente errado no modo em que entendemos o sucesso. Nós entendemos o sucesso de forma errada. E por que isso? Ele fala que isso acontece porque a pergunta que a gente faz quando a gente vê alguém bem-sucedido é uma pergunta errada. A gente sempre pergunta como essa pessoa é, qual é a personalidade dela, quais são os hobbies dela. Sendo que isso não seria o mais importante para entender o sucesso que ela teve. Nós queremos saber como essas pessoas são, só que a gente presume que, sabendo disso, nós teríamos uma fórmula do sucesso. Só que essas qualidades individuais não são o determinante para um sucesso. É claro que isso vai ter influência em como aquela pessoa vai se desenvolver, em como aquela pessoa vai conquistar objetivos e quais objetivos essa pessoa vai conquistar. Só que isso não é o determinante. Existem outros fatores que precisam estar associados para que a pessoa tenha sucesso. É uma visão bem interessante porque às vezes a gente pensa que o talento ele é o suficiente para se ter sucesso em algo. E nesse livro aqui ele coloca de forma muito clara que não é o talento. O talento é claro que ele é muito importante, mas não é o talento que faz uma pessoa ter sucesso. São ideias muito interessantes porque a maioria das pessoas não tem talentos. Eu me coloco como uma das pessoas, eu não tenho um talento nato. Mas a gente tem habilidades, essas habilidades podem ser desenvolvidas mediante o esforço. De certa forma, isso é libertador. Algumas pessoas que têm talentos ficam meio que acorrentadas aos seus talentos. Elas não podem fazer outras coisas porque já têm talento para aquilo e às vezes foi vista e desde criança coloca a pessoa para fazer e para desenvolver aquela atividade e a pessoa não tem, assim, digamos, um livre-arbítrio para poder fazer o que ela bem entender, porque ela já tem um talento e aí se sente meio que determinada a fazer determinada coisa. E aí aqui, nesse livro, ele traz um pouco dos fatores aleatórios que são importantes para que uma pessoa tenha sucesso. Ele faz uma correlação aqui com os jogadores, americanos, em que foi feita uma correlação da data de nascimento e idade desses jogadores. E o que é que se percebeu? Como lá tinha uma data limite para entrar nessa liga, para poder ser jogador desse time, as crianças, os jovens que iam entrar nessa liga, eles precisavam ter uma certa idade, eles precisavam ter nascido até tal mês. Então aqui a gente já vê um fator que é o momento em que aquele jovem nasceu, o mês em que aquele jovem nasceu, que vai ser uma variável que vai precisar estar alinhada para que ele consiga entrar no time. Então veja, se eu tenho uma pessoa que é extremamente talentosa, mas que ela não nasceu naquele mês, ela já vai ter um prejuízo, porque ela não vai conseguir entrar. Às vezes ela vai conseguir entrar com 1 ano de atraso, porque vai ser quando ela vai ter completado a idade. É uma ideia bem interessante. Então, geralmente, a gente faz aquela pergunta que eu falei antes. Como são as pessoas de sucesso? A gente quer saber quais são os hobbies, qual é a personalidade, o que é que ela estudou. Só que a gente não pergunta de onde essas pessoas são. Porque o lugar em que essa pessoa nasce traz uma carga muito alta do que ela vai conseguir realizar. Porque o parâmetro muda. O lugar que a gente nasce coloca pra gente referências e essas referências vão nos dizer o que é possível alcançar. E a gente nunca vai lutar para alcançar algo que a gente não acha que é possível ou não conhece. Isso também é muito legal de perceber, porque eu lembro que uma vez, há muito tempo,
Eu vi uma entrevista de uma deputada que ela tinha ganhado Olimpíadas de Matemática e quando ela ganhou essas Olimpíadas, ela morava numa favela. Só que aí, ao ganhar as Olimpíadas, ela ganhou uma bolsa para poder fazer um cursinho de matemática fora da favela, da comunidade ali que ela morava. E ela passou, então, a ir para o centro da cidade. E ela falou que não é que mudou a realidade dela naquele momento, porque a realidade dela não mudou naquele exato momento, mas mudou o tipo de sonho que ela passou a ter, porque ela não conhecia o mundo além da comunidade. E quando ela passou a sair daquela comunidade para fazer um cursinho em outro local, ela percebeu que existia outro tipo de vida, que existia outras coisas que se podiam alcançar. Isso é muito legal da gente perceber, porque os nossos sonhos, muitas vezes, eles estão assim, acoplados, vinculados à realidade que a gente vive, daquilo que a gente vê que é possível. Por isso que é importante que a gente se rodeie de novas referências, que a gente procure outras pessoas, conheça outros locais, que a gente tenha assim uma nova visão, que a gente tente, ainda que minimamente, furar a nossa própria bolha. É claro que isso não é uma coisa fácil, mas é algo que nos faz pensar do que é que a gente está se limitando por não conhecer, às vezes até por um preconceito, por uma ignorância. Então nós precisamos passar a fazer a pergunta certa, saber de onde essas pessoas são, para a gente poder entender o que é que essa pessoa teve acesso que a levou àquele local. Só que não é só isso. As qualidades individuais vão contar, o local que essa pessoa nasceu vão contar, as oportunidades que ela teve vão contar, os acessos que ela teve vão contar, claro que vão contar. E aí ele traz aqui no livro uma definição que alguns sociólogos colocam sobre isso, falando que o nome disso é vantagem acumulada. Algumas pessoas têm vantagens acumuladas porque nasceram em uma família estruturada, têm condições de frequentar uma boa escola. Nessa escola você tem professores que vão trazer novas vertentes, novas visões, novas perspectivas. Estão ali em um ambiente cercado por pessoas de múltiplas funções, múltiplos talentos, então elas têm mais acessos. Isso vai acumulando vantagens, porque são coisas que outras pessoas não têm acesso. E é claro que são coisas que vão nos levar mais longe, que vão fazer a nossa vida de forma diferente, que vão nos dar uma visão de vida diferente, uma visão de mundo, de possibilidade, daquilo que é possível alcançar. E eu achei muito interessante a gente pensar nisso, nessas vantagens acumuladas. Às vezes a gente não tem, todas, mas a gente teve algumas vantagens. A oportunidade, às vezes, de conviver com algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de conviver por um tempo com uma pessoa que é do jornalismo. E eu acho que isso ajudou muito na minha comunicação, porque eu sempre me espelhei muito na forma que essa pessoa falava, que ela tratava dos assuntos, na sua forma de colocar os temas, de explicar isso, de ser uma pessoa com um bom vocabulário. Tudo isso me ajudou. Foi um contato que eu tive que trouxe para mim uma referência que eu acredito que ajudou na minha comunicação. É uma vantagem que eu tive na minha vida. Na sua vida você pode aí pensar também nas vantagens que você teve e o quanto é importante a gente se cercar dessas coisas que vão moldando a nossa vida, moldando a nossa percepção. Tem um trecho que ele fala assim aqui no livro. São os bem-sucedidos que têm mais chance de contar com as oportunidades especiais que proporcionarão mais sucesso. São os ricos que conseguem os maiores incentivos fiscais. São os melhores alunos que se beneficiam de um ensino de qualidade e de mais atenção. Veja, quando você já tem uma predisposição, quando você já tem alguma vantagem, isso parece que chama mais vantagens para você. E é verdade, com certeza é uma verdade. É algo para a gente realmente pensar. São vantagens acumuladas, mas algumas dessas vantagens, elas são aleatórias. A gente não tem como controlá-las. São fatores que estão fora do nosso controle. O lugar que você nasceu, a época em que você nasceu, a família em que você nasceu, a escola, muitas vezes, que você estudou, principalmente na primeira infância, são coisas que não estão sobre o seu controle, mas existem outras que estão sobre o nosso controle. E aí esse livro ele faz esse paralelo entre a aleatoriedade, que vai ser um fator do sucesso, e o esforço. É claro que são as duas coisas em conjunto, porque o esforço é necessário. E aí, já no capítulo 2, que são os 2 capítulos que nós vamos comentar hoje, ele traz a regra das 10.000 horas. Eu acho essa regra sensacional, principalmente atualmente,
Porque nós vivemos em uma sociedade amplamente imediatista. As coisas precisam ser para agora. A gente não consegue perceber o valor do tempo nas coisas que nós queremos construir. E às vezes, se você olhar para trás e olhar para a sua vida em perspectiva, você vai ver que você já construiu várias coisas. É claro que você quer alcançar outras e a vida é feita disso, né? De novos desafios e tal. Mas, com certeza, você já alcançou. Isso é o valor do tempo. A gente não pode subestimar o que a gente consegue fazer em 5 anos, em 10 anos. E passa rápido, gente. Por mais que quando a gente pense nessa quantidade de tempo, a gente pense assim, nossa, é muito tempo, mas ainda assim passa rápido. E aí, nessa regra das 10 mil horas, ele traz o que seria a fórmula do sucesso. Só que antes, essa fórmula do sucesso, ela nasce de uma pesquisa que foi feita por alguns pesquisadores de uma universidade, em que eles perceberam que existia um padrão de comportamento nas pessoas talentosas que alcançavam os graus mais altos de excelência. E aí tem um pedaço aqui que ele fala assim: o sucesso é uma combinação de talento e preparação. O problema com essa forma de pensar é que quanto mais a fundo os psicólogos analisam as carreiras dos talentosos, menor parece o papel desempenhado pelo talento e maior se mostra a importância da preparação. Então, o talento é importante? Sim, ele é importante. Mas ele é o determinante? Ele não é o determinante. O esforço é o determinante. Isso é muito legal da gente perceber. E, enfim, alguns pesquisadores fizeram um estudo com violonistas. E eles foram percebendo que os violonistas mais sucedidos, mais bem-sucedidos, praticavam por muitas horas o seu ofício. É bem interessante a gente perceber, porque aqui eles colocam, inclusive, um padrão de horas, que eles colocam assim: os alunos que acabariam se revelando os melhores de suas turmas passaram a se dedicar mais do que todos os outros, 6 horas por dia, 6 horas por semana aos 9 anos de idade, 6 horas por semana aos 9 anos de idade, 8 horas por semana aos 12 anos, 16 horas por semana aos 14 anos e cada vez mais. Aos 20 anos estavam praticando, isto é, tocando de forma compenetrada, com o objetivo de melhorar bem mais do que 30 horas semanais. Olha a quantidade de esforço que essas pessoas que nós vemos como talentosas, como o topo da pirâmide do talento, colocavam nos seus ofícios. Mais de 30 horas semanais. Nessa idade, os melhores músicos, os do primeiro grupo, haviam totalizado 10 mil horas de treinamento em sua vida. Gente, 10 mil horas, 10 mil horas, meu Deus, 10 mil horas. Os meramente bons, 8 mil horas. E os futuros professores de música, pouco mais de 4 mil horas. Ou seja, pessoas efetivamente boas, que você fala que talento incrível e a gente acha que a pessoa nasceu fazendo aquilo dali. Na verdade, praticou aquilo ali por mais de 10 mil horas. E aí, o que eles chegaram é a fórmula do sucesso. O que é a fórmula do sucesso? É você estudar o seu ofício, aquilo que você já é talentoso, talvez naturalmente, ou aquilo que você gosta e quer se tornar excelente, por 10 mil horas. 10 mil horas. Eu fico chocada sempre com esse número por 2 fatores, né? Por ser um número alto, 3 fatores. Por ser um número alto, por desbancar essa ideia que a gente tem do talento, de que se eu não nasci sabendo, eu nunca vou fazer bem feito, nananã. E 3, por colocar o quanto é valoroso você se esforçar, você colocar dedicação em algo e que todo mundo que já realizou alguma coisa conseguiu perceber os frutos disso. Aqui no canal, às vezes, eu falo de concurso público e esse é um dos exemplos. Quando você se esforça de verdade, com estratégia, com método, corrigindo os próprios erros, fazendo isso de forma compenetrada, de forma comprometida, você vê o resultado. Você vê o resultado. Pode ser lento, mas você vai ver o resultado. Se você fizer efetivamente, você vê o resultado. Se você ajudar mais ou menos, você não vai ver, mas quando você se esforça de verdade, você vê o resultado. E a nossa vida ela é feita muito disso, né? Desse esforço contínuo, diário, com objetivo, com foco, com disciplina e com tempo. A gente não pode perder a noção do valor do tempo para realizar grandes coisas, grandes conquistas. É bem interessante. E aí ele fala aqui assim: essas pesquisas indicam que são necessárias 10 mil horas de prática para se atingir o grau de destreza pertinente a um expert de nível internacional em qualquer atividade. Em qualquer atividade, eu não sei o que é que você está se propondo a fazer, que você quer saber qual que é a fórmula do sucesso para isso, mas eu sei que se você dedicar tempo,
de forma compenetrada, aprendendo de verdade, tendo estratégia, corrigindo os seus erros, você vai chegar lá. Agora tem que ter a paciência do plantio, tem que ter a paciência realmente de passar esse tempo, de exercer essa disciplina, que não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas traz resultados, traz frutos. E frutos até que nos trazem uma felicidade que não é um prazer imediato, mas é uma felicidade, um senso de realização que ele é contínuo, que dura, porque você vai saber que você conseguiu realizar uma coisa que você tinha como grande. Então você sobe no seu próprio conceito, porque você conseguiu dedicar tempo e cumprir com aquilo dali. Isso é muito legal. Tem um pedacinho aqui que ele fala assim: a prática não é aquilo que uma pessoa faz quando se torna bom em algo, mas aquilo que ela faz para se tornar bom em algo. A gente tem que ter a disciplina, até uma frase que rola direto em rede social, mas a gente tem que ter não a disciplina, mas a coragem para ser ruim antes de ser bom. E saber que a gente só vai ser bom se um dia a gente for ruim. Todo mundo começa meio desajeitado, meio capenga, mas o caminho se faz caminhando. Então é importante ter essa visão e ter essa disciplina. Esse livro é muito legal, acho que ele traz insights muito interessantes. Tem outros aqui, então fica aí, né, uma dica de leitura, caso você queira, caso você esteja interessado pelo tema. Tem outros insights assim também que são muito legais. Eu gostei muito dessa leitura, eu tento sempre rememorar esses conceitos para que a gente não esqueça, para que eu não esqueça na minha vida, mediante os desafios que me são postos, que se eu me dedicar, se eu tiver essa disposição, eu vou conseguir alcançar. E que antes de ser boa, eu vou ter que ser ruim. E a gente vai ter que ter essa humildade, né? Diminuir o ego e saber que o caminho se faz caminhando e que é preciso ter essa paciência para poder chegar lá. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Vou deixar o link desse livro aqui e de outros livros que eu gostei muito de fazer a leitura. Espero que você goste. A gente se vê no próximo vídeo desse canal.